Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam, parararara. Fala, galerinha! Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar! Amantes da biologia, podcast hoje sobre zoologia. Zoologia! Galerinha! Um geralzão sobre zoologia. Anotem aí. Ouçam nossos podcasts. Use material de apoio solicitado previamente ou depois também pelo professor. Ouçam os podcasts linkados com seu notebook para visualizar imagens que o professor está falando, porque é podcast, ou com PDF. Se for para o busão, leve o podcast do professor, o fone de ouvido e curta a biologia e aprenda de verdade, não esqueça mais, porque tem um detalhe que vocês não sabem. O som entranha pelo ouvido interno e vai armazenar lá no seu cérebro. Quando tu for dormir, o teu cérebro vai, o teu cérebro vai processar o que tu aprendeu durante o dia, independente se for estudar. É assim que acontece. Por isso que é necessário o sono saudável, né? Porque a biologia do cérebro funciona assim. Outra coisa, esquece print. Negócio de print. Anotem, rabisque, façam esqueminhas, resumos. Porque você, fazendo esse tipo de atividade, estudando, atividade com o punho, vamos dizer assim, movimenta o punho, mais áreas do teu cérebro são ativadas. Aí você não deixa seu cérebro preguiçoso. Então, o estudante faz assim. O estudante lê, o estudante escreve, o estudante rabisca, o estudante desenha. Então, galerinha, vamos estudar zoologia. Professor, estudar os animais é meio complicado, porque é muita coisa, é muita diversidade. A gente sabe que nós, os seres vivos, somos muitos. Galerinha, e temos as mais variadas formas e tamanhos. Desde corpos microscópicos, como o ácaro, né? Até corpos gigantescos, como o da baleia azul. Olha aí, que contraponto. Vou do ácaro à baleia azul. Mas são seres vivos, são animais. Alguns com forma e organização e funcionamento de corpo simples. Tem um professor que diz que as esponjas, ela não tem PN. Você sabe o que é PN? Porra nenhuma, a esponja do mar. Por ser tão simples, ela não tem PN. Esse porra nenhuma é que ela não tem sistemas, não tem tecidos verdadeiros, digamos assim, não tem órgãos, entendeu? Agora outros têm estrutura muito complexa, como um mamífero, por exemplo. Agora, apesar dessa grande diversidade, quase todos os animais apresentam uma característica que é muito comum. Uma não, várias. Eles são formados por milhares de células de diversos tipos. Outro aspecto comum aos seres vivos do reino animal é que ele obtém o seu alimento a partir de outros seres vivos. São heterótrofos, eles precisam de outros seres vivos, direta ou indiretamente. Precisam das plantas, dos fotossintetizantes, dos consumidores primários, precisam diretamente dos produtores, né? Os animais também habitam quase todos os sistemas ou ambientes, sistemas biológicos ou ambientes que são conhecidos do nosso planeta. Esses animais, seres vivos, galerinha, eles podem ser encontrados tanto em grandes altitudes, onde o ar é rarefeito, né? Nas montanhas, até em profundezas oceânicas, em regiões que a gente chama de abissais, quase sem luminosidade, fossas marinhas. Você vai lá, tem seres vivos adaptados a viverem ali. A maioria das espécies, galerinha, é capaz de se locomover. Quer dizer, mover o corpo de um lugar para outro, né? Tem espécies que migram quilômetros. Agora, há espécies, ao contraponto, que vivem fixas, né? Em uma fase de sua vida, por exemplo, as esponjas, novamente ao PN, ao porra nenhuma, porífero ele vive fixo ao substrato. Ele é séssil.
Galerinha. Ele é um animal filtrador. A água atravessa o corpo dele. Para que ele vai procurar alimento, nutrientes? Quando a água atravessa o corpo dele, ele filtra o oxigênio dissolvido na água e os nutrientes. Mas, galerinha, os animais, eles são estudados pela zoologia. É o campo da ciência. Esse nome tem de origem greco-latina. Significa zoo, animal. Logia, estudo. De novo, zoo, animal. Logia, estudo. Galerinha, a aula de zoologia começa assim, na sala de aula, né, galerinha? Olha, para facilitar o estudo, gente, é importante classificar esses animais. É uma classificação, vamos dizer, arcaica, mas é necessária. Uma das mais antigas. Uma das formas de fazer essa classificação é você dividir em dois grandes grupos. É o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Né? Olha, no grupo dos vertebrados estão os animais que, como a gente, seres humanos, possuem coluna vertebral. Já o grupo dos invertebrados, ele é formado por aqueles que não possuem a coluna vertebral. O que é coluna vertebral, professor? Galerinha, coluna vertebral é que te faz locomover aí, ó, ou sentar, né? É um eixo esquelético, galerinha, que é formado por peças, vértebras, né, articuladas entre si. Essas vértebras podem ser ósseas ou cartilaginosas. Galerinha, as articulações, elas permitem a flexibilidade do esqueleto interno. Galerinha, facilitando a movimentação. Se eu pensar, por exemplo, no artrópode, ele tem, sim, um exoesqueleto protetor. Ele tem uma estrutura de sustentação, né? Que é o exoesqueleto. Exoesqueleto. Eu tenho o quê? Você, o ser humano, nós temos o endoesqueleto. E assim vai. Galerinha, os animais, eles são pluricelulares, então eles são eucariontes, né? Uma característica também geral dos animais. Muito bem, galerinha. Esse é um geralzão de zoologia. Certo? Então a gente tem as referências para a gente estar abordando esse podcast, o tema do podcast, zoologia, tem muita coisa. Vocês podem solicitar os PDF. Mas é importante que vocês, quando forem estudar o reino dos animais, aí vem depois os filos, né? Lá na taxonomia não começa assim: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí eu uso aquela sigla, REFCOFAGE. Isso para decorar, o aluno decoreba. Então é assim: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então você estuda o geralzão, como eu falei agora, né? Depois você vai estudar os filos. A dica que eu dou nesse podcast é para vocês estudarem os filos por analogia, comparação entre eles, ou por alguma situação que você possa entender. Biologia em sala de aula é dada dessa forma. Se eu vou estudar um filo, por exemplo, os platelmintos, né? Eu tenho que falar de doenças. Galerinha, além das características peculiares a esse tipo de verminose, que é um verme, platelminto, um verme achatado, dorsoventralmente, eu tenho que fazer uma analogia com a saúde pública. Verminose. Eu tenho que falar de teníase. Eu tenho que dizer que teníase e cistercose, elas são doenças que estão envolvidas com o mesmo tipo de platelminto, de verme, que a tênia. Que muda é a forma do contágio. Em determinado estágio do verme, ele causa cistercose, em determinado estágio do verme, ele causa teníase. Então eu tenho que trazer para a sala de aula, não é a coisa conteudista, é fazer as situações que o aluno consiga assimilar a biologia desses animais, desses filos, quando você for estar estudando. Então tem muita particularidade que você pode contextualizar para entender. O que é importante entender nos filos? Doenças que eles causam, a importância ecológica deles, é a profilaxia, como evitar determinada doença, certo? É o ciclo de vida daquele animal, certo?
Tem determinados animais, de determinados filos, que têm importância até na gastronomia, como os moluscos, né? Os crustáceos, moluscos. Nós estamos falando de quê? De ostra. Aí você pode fazer um paralelo, né? Com a culinária. As ostras, que além de tudo também, assim como os poríferos, as ostras, que são molusca, e porífera, que é porífera, que é as esponjas, são animais filtradores. Então tu tem que comparar, fazer analogia entre eles também, entre eles. Quando tu for estudar anelida, os anelidos são quem? Sanguessugas, os principais representantes, e as minhocas. Aí tu tem que falar em agricultura, né? A importância que tem as minhocas na agricultura, que elas revolvem ou removem, elas fazem a aeração do solo, deixando o solo respirar, porque elas promovem verdadeiros túneis no solo e liberam detritos orgânicos através das suas fezes, que se mistura com a matéria orgânica e formam humus. Aí aquele solo que tem a minhoca é um solo fértil. Outra particularidade que você tem que estudar também, além de relacionar importâncias desses animais, algum tipo de importância, né, para o homem, vocês têm que também falar principalmente também de doenças, de vetores. E tem um filo que aborda muito bem isso, que é o artrópoda. Quando você for falar de inseto, vetores, está aí o da dengue, o mosquito. Mosquito é inseto, é classe insecta, o filo artrópoda. Então, a gente sabe que os mosquitos, principalmente aí os culicídios, o Aedes, ele é vetor de doenças. Mas aí você tem que saber o que danado é vetor. O que é hospedeiro, o que é agente etiológico ou causador. Vetor tem a ver com o ciclo de transmissão, a patogenia. Nem todas as vezes vetor é um mosquito. Por exemplo, se eu pegar... Agora eu vou fazer uma analogia, uma comparação. Artrópode eu estou com mosquito, vetor. Aí eu vou para Plateumintos. Eu estou com verme. E o verme é o agente causador. Lá no artrópoda eu tenho vetor, que é o mosquito. Mas qual seria o agente causador? Vamos colocar a doença. Por exemplo, eu tenho dengue em artrópoda, porque eu tenho mosquito, que é da classe insecta, que é vetor, que é o Aedes aegypti, que é a pronúncia correta, Aedes aegypti. Já ensinei isso, já expliquei em outros podcasts, pronúncia correta. Aedes aegypti. Então, Aedes aegypti é vetor, é mosquito, é da classe insecta, é do filo artrópoda, certo? Mas o agente causador da dengue, que é a doença, ou etiológico, agente causador etiológico, é micro-organismo, é vírus. Voltando lá para os Plateumintos, que é o filo, a classe cestoda, que eu estou falando de tênia, de vermes. Então a tênia, ou verme, tem a sólio e a tênia saginata, são os agentes causadores. Então aqui não é micro-organismo. E o vetor, professor, da teníase e da cisticercose, são as duas doenças relacionadas ao verme tênia, é o alimento contaminado, a carne de porco contaminada. Você adquire teníase ou tênia sólio, né? Que é o nome do verme, da tênia, que causa a teníase, que é a verminose, por ingestão da carne de porco contaminada. Tênia sólio. E a teníase pela ingestão da carne de boi contaminada se adquire pela tênia saginata, que é o verme, e a teníase. Certo? Isso é vetor também e transmissão, patogenia. Beleza? Tem agente causador numa doença e tem o vetor. Agora, quando eu faço a diferença, o que é cisticercose? Ainda tem Plateumintos agora, continuando Plateumintos. E teníase tem diferença. Tem o mesmo verme, a mesma tênia envolvida. Agora é interessante que vocês anotem aí em rabisque, nesse geralzão de zoologia,
Que a cisticercose, geralmente, pela tênia sólio, pela tênia saginata do boi, é mais rara. Anotem aí. Cisticercose é mais comum pela tênia sólio. Saginata é muito mais raro. Como é que acontece? Na cisticercose, o homem faz o papel do porco. O que, professor? É verdade. O homem faz o papel do hospedeiro intermediário. Quando o homem se alimenta dos ovos ou micro-ovos, das tênias, né? A forma aí de contágio é quando faz a ingestão direta do ovo. Os ovos ou micro-ovos, é microscópico, você não está observando, está misturado ao alimento, né? Fezes é alimento, e você ingeriu acidentalmente, vamos dizer assim, porque na verdade você pode estar numa situação de comendo no restaurante, viajando, por exemplo. Aconteceu com um colega meu, marmiteiro, boia fria, e aí esse alimento dele com certeza veio misturado com fezes, pequenas partículas de fezes, com micro-ovos. Então ele fez o papel do porco, do hospedeiro intermediário. Então ele adquiriu aí cisticercose, porque ele ingeriu ovos da tênia. Agora, quando você ingere carne contaminada com a larva encistada na carne, que a gente chama de músculo, carne de porco ou de boi, forma um cisto, os veterinários chamam ele de pipoquinha. Por isso que tem que fazer a vigilância sanitária, a inspeção, Serviço de Inspeção Federal, o veterinário vai lá e detecta a carcaça e elimina se tiver contaminada com cisticerco, que é a larva que fica impregnada na carne, no músculo, chama de pipoquinha. Quando ele ingere essa carne, ele vai adquirir, não cisticercose, ele adquire teníase, nesse caso. E o verme vai se alojar lá no intestino delgado dessa pessoa que se contaminou. Ele pode ficar ali e começar a surgir nos primeiros 15 dias, né? Agora, o cisticerco, a cisticercose, chamada de lombriga do cérebro, né? Nome popular, e a teníase é chamada de solitária, né? A cisticercose ela pode viver com a pessoa até 1 ano, sem a pessoa saber. Aí quando já vai saber, tardiamente, muitas das vezes, você já está com uma complicação nervosa que atinge o sistema nervoso central. A cisticercose. Então, muita calma nessa hora, na profilaxia, de estudar esse tipo de filo. Porque tem que ter a vigilância sanitária, Serviço de Inspeção Federal, né? Saber a procedência da carne que você está comendo, né? Então, é bom estudar a profilaxia quando for estudar esses filos. Beleza? Além da importância ecológica. Olha, quando tu vai estudar, por exemplo, porífera, além daquelas características, daquelas células especiais que eu chamo a atenção para ser estudada também, os poríferos ou espongiários, tem que chamar a atenção para essas. Já que ele não tem PN, vou estudar menos as células deles, as células especiais desses animais. É, porque é um animal. Eles têm células chamadas de amebócitos, coanócitos, porócitos, beleza? Principalmente os coanócitos, porque quando tu for estudar o Cnidaria, antigos celenterados, você vai ter lá outro tipo de célula, que são os cnidócitos. Aí você relaciona Filocnidaria, cnidócitos com banistas, praia, causa queimadura. Olha aí como relaciona a biologia. Para entender. Já os coanócitos dos poríferos, essas células especiais, se relaciona com animais filtradores. Uma importância ecológica dos poríferos, porque eles são excelentes indicadores de poluição. Por quê? Ora, porque eles filtram a água. E se filtrar a contaminação, as esponjas aparecem mortas na praia. Na praia, você mergulha no mar. Se você mergulhar na praia, tem gente que diz que banha na praia. Mergulha na praia, então vai quebrar a cabeça, vai bater naquela faixa de areia. Então, se aparecer esponjas, assim também como molusco, ostras mortas na praia, é indicativo de poluição. Então, as esponjas têm essa importância como indicadores de poluição ambiental.
Então é assim que se estuda, comparando, fazendo analogias. E chamar atenção para algumas estruturas que vocês devem saber. No caso, das esponjas, as células especiais. Saber que os coanócitos são células que filtram a água. Além disso, os coanócitos absorvem o oxigênio dissolvido na água e retêm nutrientes ali para esse animal se alimentar. Certo? Muito bem. Também dê uma olhada, estude reprodução assexuada e sexuada. Muitos desses filhos têm dois tipos de reprodução. Sexuada e assexuada. É interessante também chamar a atenção. Reprodução também, no caso dos plateumintos. Saber o que é monóico, o que é dioico. Monóico é o mesmo que hermafrodita. No caso da tênia lá, ela é hermafrodita. Por que, professor, hermafrodita? Porque ela faz a autofecundação. Beleza? Ou não? A autofecundação, porque tem hermafrodita que faz fecundação cruzada. É, galerinha, como as minhocas. A minhoca precisa de quem? De uma outra minhoca para fazer a fecundação cruzada. A troca de gametas. Elas não copulam, mas elas trocam gametas quando elas se entrelaçam, se esfregam umas nas outras. E as tênias, no caso dos plateumintos, a autofecundação, não é fecundação cruzada. Então a tênia não precisa de uma outra tênia, a minhoca precisa. Uma vez as tênias ficam gravídicas, significa dizer que ela está cheia de proglótis. Aí chama atenção para a estrutura, porque são animais que têm o corpo segmentado, as tênias. Cada segmento daquele é uma proglote. E quando ela está gravídica, fecundada, cada proglote daquela tem milhares de ovos que são liberados junto com as fezes. Então, é isso que você tem que chamar atenção quando você está dando aula de zoologia. É muita informação. Certo? Muito bem, galerinha. Quando você vai estudar equinodermas, por exemplo, nesse geralzão de zoologia, que eu estou falando para vocês só para dar uma orientação do que estudar, mais ou menos. Eu falei muita coisa aí, anotaram? Quando você está estudando equinodermatas, tem que chamar atenção para o sistema bulacrário ou hidrovascular, por onde a água penetra e sai. Chamar atenção para a simetria desses animais, do corpo, o plano arquitetônico do corpo. Saber que lá tem uma região oral e aboral, né? Oral e aboral. Oral está situada a boca, e aboral seria a parte que não tem a boca do animal, que seria dorsal e ventral. Saber que os equinodermatas, assim como os cordados, são os únicos deuterostômios, é interessante saber. O que é deuterostômios e protostômios? Aí você vai buscar lá em desenvolvimento embrionário, na parte de gastrulação. Quando o arquêntero é formado, existe uma abertura chamada de blastóporo. O arquêntero é intestino primitivo. Aí o aluno tem que ter a base, né? Tem que ter estudado tudo. Biologia é uma escadinha. Então, quando o animal é deuterostômios, é quando o blastóporo, que é aquela aberturazinha do arquêntero, origina primeiro o ânus, depois a boca. É deuterostômios. O blastóporo, que é aquela aberturazinha do intestino primitivo, origina primeiro o ânus e depois a boca. Então, os únicos deuterostômios, fica fácil, são os equinodermas e os cordados. E protostômios é quando o blastóporo origina primeiro a boca, depois o ânus. Pró vem de primeiro. Estoma vem de boca. Protostômos, né? Estoma do grego latino. Estoma, gente, quer dizer boca. Eu vou falar de estomatite, inflamação da boca, não é do estômago, não. Inflamação do estômago é gastrite. Então é assim que se faz um geralzão. Tem muito mais informações. Olha, você vai nas características também, a respiração, o tipo de respiração de cada filo, né? A excreção, sistema nervoso, saber se o sistema digestório é completo ou incompleto, né? O habitat. Então são informações gerais, beleza? Então eu tenho muito material, vocês podem estar solicitando para a gente fazer o estudo de zoologia.
abordagem maior. Então eu acredito que eu falei demais já. Abraços, comentem, compartilhem. E vibra a biologia! Enem, Enem, Enem! Eu vou passar. Medicina. Vamos ser biólogo, não é melhor não? Comente, abraço.